Olá pessoal do YouTube, boa tarde para vocês que estão chegando aqui no canal da Anfo Scruff English com seu Teacher Fernandes para mais uma aula rápida e objetiva, onde você aprende o inglês rápido e definitivo. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal e que estão compartilhando com seus amigos. Continue fazendo isso para que ajude o nosso canal a crescer. Nós estamos trabalhando, nos esmerando para fazer o melhor, temos alguns errinhos, estamos consertando esses errinhos para que você possa ter de verdade uma aula bem legal. Até mesmo aqui no estúdio nós temos trabalhado e melhorado bastante, questão de iluminação, som, estamos melhorando. Vai ficar melhor para que você possa ter uma aula perfeita, ok? Você que está acompanhando aí as nossas aulas, você já deve ter assistido da aula 1 até a aula 14, que é o Basic 1, né? O básico 1 da língua inglesa. Estamos trabalhando de uma forma que nós vamos biparticionar a sua cabeça, vamos dividir aí o seu cérebro em duas partes, né? A parte que será de português e a parte que será da língua inglesa. E para isso você precisa estudar bastante, parar o vídeo, pausar o vídeo, copiar, estudar, repetir em casa, se você realmente quiser aprender uma língua. Tá? Eu poderia dar N exemplos, mas peço para que você entre no Facebook da nossa escola, lá na Anfo Scruff English. Você vai ver dezenas e dezenas de pessoas que se formaram e que hoje trabalham aqui no Brasil e fora do Brasil. E ainda continuamos mandando pessoas para fora para estudar e trabalhar e viver lá fora com o inglês que eles aprenderam aqui, ok? Então, continue conosco. Você que está chegando pela primeira vez, você vai estar pegando aqui a aula de número 15, que na realidade é a primeira aula do Basic 2, um degrauzinho a mais aí na língua inglesa. Então, se você está chegando a primeira vez e tem condição de continuar, pode continuar desse ponto, senão volte no Basic 1 e assista todas as aulas ali no Basic 1, ok? Então, hoje vamos estar trabalhando, mas não esqueça, você que está chegando pela primeira vez, ao terminar de assistir, se gostou, deixa o seu joinha para nós, inscreva-se no canal e aperte o sininho para que você possa receber as notificações aí em primeira mão. Muito obrigado. Então vamos lá. Aparecendo para você aqui a aula de número 15, onde nós vamos trabalhar com a palavra verbs. Verbs em inglês é verbos. E nós vamos tratar 4 assuntos importantes. Não é ainda a conjugação virá na aula de número 16. Mas precisamos entender 4 coisas importantes. Olha a primeira que aparece para você lá. A chamada verbal tense. O que é isso? É a forma verbal. A palavra tense significa tempo, mas serve para falar de verbo, ok? Então, o tempo verbal. Nós temos isso tanto no português, como no inglês, como em outras línguas. Observe que no português nós temos o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Eu posso dizer para você, eu estou gravando esta aula agora. Eu estava dando aula ainda agora há pouco. Ok? E eu estarei dando aula mais tarde. Eu falei no presente, no passado e no futuro. Então, nós temos no português o tempo presente, simples, temos o passado e o futuro. É claro que na língua portuguesa existem outras variações, mas nós só vamos nos ater aqui com estas variações, ok? Com esse principal, que é o presente, passado e futuro. No inglês, como é que você vai chamar o tempo presente? Olha o nome dele lá, Simple Present Tense. Repita comigo, Simple Present Tense. Perfeito. Temos também o Simple Past Tense, que é o passado, e temos o Simple Future Tense. Vamos repetir comigo de novo, ok? Vamos lá? Simple Present Tense, Simple Past Tense e Simple Future Tense. Very good, congratulations, ok? Continue, pratique. Se você quiser ouvir, pegue o dicionário da Cambridge, coloque essas palavras e procure pronunciar direitinho, coloque um fone no ouvido para ouvir direitinho e ter uma boa pronunciation, ok? Muito bem, então já vimos a nossa primeira etapa dessa aula de número 15, que é o tempo verbal, tanto em português como em inglês. Vamos para o segundo quadro. Aparece para você a chamada forma, verbal form, que no português é a forma verbal. O que é isso, professor? Forma verbal? Bem, é simples. A forma verbal é a maneira com que você se comunica no dia a dia. Você se comunica numa forma afirmativa, você pode se comunicar numa forma negativa e pode se comunicar numa forma interrogativa. Então, temos 3 formas no português e temos também 3 formas na língua inglesa. Observe a primeira. Então, a forma afirmativa, nós vamos falar afirmative form. E observa que é muito igual à nossa escrita. Mudou apenas um F a mais,
né? Affirmative form. Repita lá, affirmative form. A segunda, igualzinho, negative form. E a terceira, interrogative form. Então, quando formos conjugar um verbo, ou no presente, ou no passado, ou no futuro, nós vamos precisar utilizar essas três formas. Afirmativa, negativa, interrogativa. Se eu pergunto para você, você é um estudante? Você tem duas opções. Não, eu não sou um estudante. Ou então, sim, eu sou um estudante. No inglês nós teremos isso também. Ok? Já matamos a segunda parte aqui. Vamos para a terceira. O terceiro quadro mostra para você aqui a chamada infinitive of the verbs. Ok? Infinitive of the verbs. Tá? O infinitivo do verbo. Olha, essa palavra aí, OF, se pronuncia of, como se fosse um O, um E e um Vzinho, tudo junto, e se pronuncia of. Aquela que tem dois Fs se pronuncia off, tá? Não confunda, uma é of e a outra é off. Então, infinitive of the verbs. É o infinitivo do verbo. Professor, o que é isso, infinitivo do verbo? Bem simples, não se desespere. O infinitivo do verbo no português é quando o verbo não está conjugado. Observe aqui o exemplo do verbo comer em português. Ele termina em ER. Observe o verbo falar, que termina em AR. E o verbo correr, que termina em ER. É isso aí. Nós reconhecemos o infinitivo do verbo na língua portuguesa pelas terminações are, ir, or. Beleza? Você diz assim uma frase, Maria gosta de comer, olha o comer no infinitivo, laranjas. Né? Maria, você não vai dizer assim, Maria gosta de come laranja. Não dá certo, o verbo tem que ser conjugado, né? Ou ele tem que estar no infinitivo. Isso eu vou colocar para você no final desta aula para você perceber. Muito bem, então vamos voltar aqui para o que nós estamos vendo. Então eu reconheço o infinitivo na língua portuguesa pelas terminações. E como é que o britânico, o americano ou qualquer pessoa de fala inglesa vai reconhecer o verbo quando está no infinitivo? Muito simples, olha lá do lado. Eu reconheço pela partícula to colocada na frente do verbo. Professor, qual é a tradução do to? No verbo não tem tradução. Mais tarde você vai aprender que to é uma preposição, mas aqui, nesse caso, na frente do verbo, ele é um indicador de infinitivo. Então, quando você vê a palavra, vamos ver o exemplo aqui do comer na língua portuguesa. No inglês eu vou ter que colocar o to e falar to eat. O to não tem nada a ver, o verbo é só o eat, mas está indicando que está no infinitivo. Olha o verbo falar, é o to speak. E o verbo correr vai virar o to run, ok? Repita comigo, tá? O verbo to eat, to speak e to run, ok? São os três verbos. Então agora você também já sabe, olha que legal. Você já sabe os três tempos da língua inglesa. Simple present tense, simple past tense e simple future tense. Sabe que você vai poder conjugar um verbo no presente, no passado, no futuro de três formas. Affirmative form, negative form, interrogative form. E agora você já sabe reconhecer o infinitivo do verbo, tanto no português quanto no inglês. No português são as terminações are, ir, or. E no inglês é o to na frente do verbo. E aqui, por último, observe o quadro que aparece para você. É a chamada Classification of the Verbs. Classification of the verbs. Classificação dos verbos. O que é isso, professor? Simples. Os estudiosos da língua portuguesa e também da língua inglesa descobriram que havia milhares de verbos. Na realidade, são 14 milhões de verbos que existem na língua inglesa e na nossa língua, creio que até mais. Não pesquisei de verdade quantos tem ainda. Mas são muitos. E os estudiosos do passado descobriram que havia categorias de verbos e eles conjugaram alguns verbos no presente e descobriram que uns mudavam radical e o outro não. Então, aquele verbo que ao ser conjugado no tempo presente, o radical permanece igual para todo mundo, eles chamaram esses verbos de verbos regulares. Aqueles verbos que ao serem conjugados no tempo presente mudam seu radical, eles são chamados de verbos irregulares. E aí, professor, então como é que eu faço para descobrir quem é regular ou irregular? Olha aí no quadro aparecendo para você. Eu coloquei o verbo estudar em português e em inglês, que é o study, né?
estudar no português, to study no inglês. Do outro lado, eu coloquei o verbo ser e coloquei o correspondente em inglês, que é o to be, que na realidade ele vale por dois, o ser e o estar, que você vai conhecer na próxima aula, beleza? Então eu conjuguei o verbo estudar no português. Olha aí, eu estudo, tu estudas, ele estuda, ela estuda e assim por diante. Observe que toda a conjugação, este verbo manteve o radical até a letra D, que está numa coloração diferente. Quando isso acontece, este verbo literalmente é um verbo regular. Agora observe o outro lado. Eu sou, eu estou, né? Eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos e assim por diante. Observe que o verbo mudou o radical não permaneceu igual. Então este verbo é um verbo irregular. Ok? Então hoje você aprendeu aqui a base principal para entrar na próxima aula, na aula de número 16. Precisa conhecer o tempo verbal, a forma verbal, saber reconhecer o infinitivo do verbo e saber que existe duas classes de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares, ok? E isso vai ser muito bom, muito útil para as aulas que se seguirão. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula. Thank you for watching my video and see you next video. Bye bye!